Vamos tentar imaginar a cena por um momento. O desespero. O desespero total de um pai. E não é um pai qualquer, é um homem de estatuto, um líder religioso, e a filha dele, de 12 anos, está a morrer. Ele já tentou tudo, e a sua única esperança, a última, é um pregador itinerante que arrasta multidões. É aqui, neste ponto de ruptura, que a história de Jairo começa. Hoje vamos mergulhar num artigo muito completo do site teológico sobre esta figura, o Jairo, o chefe da sinagoga de Cafarnaum. O nosso objetivo é desmontar esta história. Não só perceber o que aconteceu, mas tentar encontrar as ideias maiores por trás dela. Fé, poder e, talvez acima de tudo, compaixão. Pronto. Para começar, quem era exatamente este homem? Jairo. O nome diz-nos que ele era chefe da sinagoga. Isto soa importante, mas o que é que isso significava na prática? Significava quase tudo na comunidade local. O título em grego, archissinagogos, não era que só um cargo honorário, percebes? Era mais do que isso. Muito mais. Ele era, na prática, o gestor da vida religiosa e social da cidade. Era ele que organizava os cultos, que cuidava do edifício da sinagoga, que até resolvia disputas. Era Uma autoridade. uma enorme autoridade, sim. Pensa nele como uma mistura de líder comunitário e autoridade moral. E é precisamente esse estatuto que torna o que ele faz a seguir tão chocante. Exato. Este homem, o pilar da comunidade, encontra Jesus e atira-se aos pés dele, em público, Uhum. à frente de toda a gente. É um gesto de uma humildade, de um desespero que rasga por completo o protocolo social da época. Sim, e esse ato público, olha, isso é a chave de tudo. Ele não manda um servo, ele não pede uma reunião privada. Não. Ele despece do cargo, da honra e expõe a sua dor de pai perante a multidão. Isto mostra-nos a profundidade da angústia dele. As regras sociais, bem, deixaram de ter qualquer importância. A dor nivelou tudo. Exatamente, a dor universal de um pai. Jesus concorda em ir com ele e a cena que se segue é de um caos controlado. Uma multidão enorme a segui-los, a apertá-los. Eu consegui imaginar o pânico de Jairo a pensar: vamos, cada segundo conta. A urgência é quase palpável. É, mas é aqui que a história dá uma volta, completamente inesperada. Surge uma interrupção. No meio daquela confusão toda, uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos decide agir. Para Jairo, este desvio, meu Deus, deve ter sido uma tortura. E a narrativa aqui é brilhante. Cria uma simetria incrível. A mulher sofre há 12 anos. E a filha de Jairo tem 12 anos. Exatamente. É como se dois tipos de sofrimento se encontrassem ali. Um crónico, longo, quase invisível, e outro agudo, repentino, que parou a vida de uma família. E é crucial perceber o que a condição daquela mulher significava. Ela era considerada impura. O que é que isso implicava no dia-a-dia dela? Implicava um isolamento, quase total. Significava que não podia entrar no templo, não podia ter contacto físico com ninguém. Qualquer pessoa ou objeto em que ela tocasse ficava também impuro. Uau! Na prática, ela vivia como uma fantasma social há mais de uma década. Anos de solidão forçada, de ser evitada na rua, de não poder abraçar ninguém. O toque dela era visto como uma contaminação. E, no entanto, é precisamente isso que ela faz. Ela decide tocar. Ela risca tudo. Toca na roupa de Jesus e, no mesmo instante, sente-se curada. Mas a reação de Jesus sempre me pareceu estranha. Ele está rodeado de gente que o esmaga e pergunta: quem me tocou? Parece quase absurdo, não? O que é que está a acontecer aqui? O fascinante é que ele não pergunta o que aconteceu, ele pergunta quem. Ele está a transformar um ato anónimo e desesperado num encontro pessoal. Ah, boa observação. Ele sentiu uma saída de poder, sim, mas não como um roubo. Foi uma transação de fé. E quando a mulher, a tremer, se identifica, a resposta dele é fundamental, especialmente para Jairo, que está ali a assistir a tudo. Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Ele não diz: eu te salvei. Não. Ele atribui o milagre à fé dela. Exatamente. Ele está a dizer que a fé dela foi o canal, o conector que permitiu que o poder fluísse. É como se a fé fosse a mão que liga a ficha à tomada, percebes? Sim. E isto é uma lição em tempo real para Jairo. Jesus está, na prática, a mostrar-lhe como as coisas funcionam no seu domínio. Não é uma questão de estatuto, é uma questão de confiança absoluta. E este treino vai ser crucial porque o teste de Jairo estava prestes a ficar infinitamente mais difícil. Ok. Então, a mulher é curada. O momento incrível de alívio no meio daquela tensão toda.
Jairo deve estar a pensar, ótimo, um milagre. Agora podemos ir. Mas é nesse preciso instante de esperança que o mundo dele desaba. Chegam homens da sua casa e dão-lhe a notícia da forma mais brutal e direta possível. A tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. É um daqueles momentos que gela o sangue. A lógica, a realidade, o bom senso, tudo grita que acabou. E é impossível não pensar no que se passou na cabeça de Jairo. O atraso. O atraso. Aquela interrupção que já era frustrante, de repente transforma-se, na mente dele, no motivo da morte da filha. A culpa e o desespero que ele deve ter sentido são inimagináveis. Fim da linha. Mas Jesus parece nem sequer ouvir os mensageiros. Ele vira-se diretamente para Jairo, para o pai destroçado, e diz apenas duas coisas. Não temas, crê somente. E esta frase é um dos pontos centrais de toda a narrativa. É um comando direto para ele ignorar a evidência esmagadora dos seus sentidos, a finalidade da morte, e agarrar-se a uma possibilidade que para qualquer um soaria a loucura. É contraintuitivo? Muito. A história ensina algo que não é óbvio sobre a fé. Não se trata de uma vida sem problemas. Pelo contrário, a fé é testada e forjada precisamente quando as más notícias chegam. É a decisão consciente de continuar a acreditar, mesmo quando tudo aponta para o contrário. Eles continuam então e chegam finalmente à casa de Jairo. E a cena que encontram é de um luto já institucionalizado. Havia um alvoroço com carpideiras profissionais a chorar e a lamentar. O ritual fúnebre já tinha começado. Sim, o luto na época era um evento muito público, muito audível. Era uma forma de a comunidade processar a perda em conjunto. Portanto, Jesus não está a entrar num ambiente de silêncio, mas sim num espetáculo de luto. E a primeira coisa que ele faz é confrontar essa realidade. Ele olha para todos e diz: porque é que estão a fazer este barulho todo? A menina não está morta, apenas dorme. E a reação é o riso. Gozam com ele. Sim, gozam com ele. Do ponto de vista deles, é um comentário ridículo. Claro, mas ele não está a negar a realidade biológica. A palavra dorme é uma redefinição, é uma declaração de intenções. Para nós, a morte é o ponto final absoluto. E com uma simples frase, Jesus trata como uma inconveniência temporária. Um estado reversível. Um estado reversível. Ele está a mostrar que, na perspectiva dele, a morte não tem a última palavra. E então vem um momento, Jesus manda sair toda a gente, deixa ficar só os pais e 3 dos seus discípulos mais próximos. O ambiente muda do caos público para uma intimidade intensa. Ele aproxima-se da cama, pega na mão da menina e diz 2 palavras em aramaico. Talita cumi. Que se traduz como: menina, eu te digo, levanta-se. E repara, não é uma oração, não é um pedido, é uma ordem. Direta, quase casual. E o resultado é imediato. A menina de 12 anos levanta-se e começa a andar, para o espanto total de todos. Este evento, obviamente, tem implicações gigantescas. O artigo que lemos aponta algumas. A primeira, a mais óbvia. O poder sobre a própria morte. Sem dúvida. Se a morte é o último inimigo, como a teologia cristã lhe chama, então este ato estabelece Jesus como alguém que opera numa dimensão onde as regras da biologia não se aplicam da mesma forma. É a demonstração máxima de autoridade. E, claro, um prelúdio da sua própria ressurreição. Outro ponto é a compaixão. Ele não resolveu o problema à distância. Ele caminhou com Jairo, sentiu a angústia dele, entrou na sua casa, tocou na filha dele. Isso é fundamental. O milagre não acontece num vácuo, nasce da empatia. E se ligarmos isto ao milagre anterior, o da mulher, vemos um padrão. Qual? Juntos, os 2 milagres são uma demonstração do que o reino de Deus significa na prática. É um movimento de restauração. Quebra a barreira do isolamento social, no caso da mulher, e quebra a barreira final da morte, no caso da menina. É um projeto que visa reverter os efeitos da dor e da finitude humana. E depois do maior evento que se pode imaginar, as instruções de Jesus são surpreendentemente práticas. Ele diz aos pais para darem comida à menina. Um sinal de que ela estava mesmo viva, com necessidades normais. Exato. E depois diz-lhes para não contarem a ninguém o que aconteceu. Mas espera aí. Esta ordem de silêncio parece quase impossível. Até um pouco estranha. Ele acaba de realizar um milagre supremo e a primeira coisa que diz é: fiquem calados.
Porquê? Essa é uma pergunta excelente e a resposta provavelmente tem várias camadas. A explicação mais comum é que ele queria evitar. Bem, evitar tornar-se uma celebridade por milagres, o que desviaria a atenção da mensagem principal. Certo. Mas há outra possibilidade, talvez mais profunda. Se pensarmos nisto, o ponto de vista psicológico faz todo o sentido. Um evento traumático, como a morte iminente de um filho, seguido de um milagre desta magnitude, é avassalador, precisa de tempo para ser processado. Estás a dizer que era uma forma de proteger a família? Exatamente. A psicologia moderna fala da necessidade de integração após experiências transformadoras. Talvez a instrução de Jesus fosse só sobre controlar a sua fama, mas um ato de compaixão para proteger a saúde mental daquela família. Dar-lhes espaço. Sim, dar-lhes espaço para respirar, para se reencontrarem, para que a menina pudesse voltar a ser só uma menina e não uma atração de circo. Dar-lhes tempo para reencontrar a normalidade antes de o mundo inteiro lhes invadir a casa. Visto assim, faz muito mais sentido. Então, resumindo, a história de Jairo é esta. Esta montanha-russa emocional. Começa no desespero total, passa por um teste de paciência excruciante, enfrenta a perda definitiva e culmina numa restauração que desafia a lógica. Isso mesmo. E a lição central parece não ser que a fé nos livra dos atrasos ou das más notícias. A má notícia chegou na mesma. A lição é que a fé é a força que nos permite continuar a caminhar apesar da má notícia. É uma distinção importante. É, e há um detalhe final bonito. O nome Jairo, do hebraico Yair, significa Deus ilumina. No final da sua noite mais escura, o seu próprio nome ganha um significado completamente novo. Uau! O que nos leva a uma reflexão final, inspirada precisamente por essa ordem de silêncio. Nós vivemos na era da partilha instantânea. Uma experiência como esta seria transmitida ao vivo, transformada em posts virais em minutos. Sem dúvida. E a pergunta que esta história nos deixa, talvez, seja esta. No mundo que nos pressiona a partilhar tudo, que valor podemos ainda encontrar no silêncio? Na reflexão privada e no processamento íntimo de um momento que muda a nossa vida para sempre, longe dos olhos e das opiniões do mundo.